mas nós seguimos ainda nesse assunto para falar sobre o legado de Raul Jungmann. Por isso, eu converso agora com Roberto Freire, que já atuou como senador, deputado federal, ministro da Cultura, nos dá a honra dessa entrevista aqui por liturgia, né? Deputado, senador, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Não é um momento bom. Certamente. Eu era muito amigo de Jungmann, assim nós o chamávamos. Um pouco mais jovem do que eu, mas éramos jovens ainda e quando iniciamos as nossas lutas políticas, já no Partido Comunista Brasileiro. E nessa oportunidade, Raul já demonstrava toda a sua inteligência e capacidade de ser um grande gestor, que veio se revelar depois. Jovem ainda, iniciou como secretário no governo lá de Pernambuco, de Carlos Wilson, nos representando. Depois veio para a Câmara Federal como deputado federal e aí se notabilizou pela sua atuação, pela sua competência. E uma coisa impressionante que Raul Jungmann tinha, é que ele podia não conhecer do assunto, mas se você entregasse para ele dissecar, estudar, analisar e implementar, se fosse o caso, dos poucos que eu conheci nessa minha longa vida pública, eram como ele, da capacidade impressionante de se inteirar do assunto e passar a ser especialista. Ele foi aonde atuou, seja no Ministério, como secretário executivo do Ministério do Planejamento, se não me engano, de Itamar Franco. Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, depois, mais tarde, no governo Temer, como ministro da Defesa e depois de Segurança Pública, ele foi efetivamente um dos melhores gestores que esse país já teve. É uma grande perda. A gente brincava sempre com ele, que ele ia ser um grande homem, e não era pela altura. E é verdade, não tenha dúvida, perdemos um grande homem, um grande político, um grande administrador e gestor público. Senhor, consegue colocar em palavras, foi a primeira palavra, aliás, que eu usei, né, na abertura dessa nossa conversa, segunda, terceira palavra no máximo, legado. O senhor consegue colocar em palavras exatamente qual vai ser o legado deixado por Raul Jungmann ao nosso país, à política brasileira? Olha, o grande legado é que a toda hora a gente vai falar dele numa questão que o governo, por incompetência, não consegue encaminhar. A questão da segurança pública. Eu, quando tive um dos momentos que conversamos recentemente, já doente, mas como sempre andando, discutindo, não se deixando vencer pelo câncer, era um homem forte também nesse aspecto. Das conversas que tive com ele, inclusive sobre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em que ele admirava o trabalho exatamente nesse setor que, a nível nacional, nós estamos aos cacarecos, que é a questão da segurança pública. E ele me falava isso, olha, essa é uma questão que nós, de esquerda, relegamos a um segundo plano em quase toda a nossa existência. Sei lá, era porque a gente, que hoje chama lei para nos garantir nos nossos direitos, naquela oportunidade a gente não podia chamar a lei, porque a lei era contra nós, se viesse era para nos prender. Mas ele, por conta disso, nós sempre deixamos um pouco de lado essa discussão, não analisávamos concretamente o que é que aquilo viria a assumir de desastroso na política e na vida brasileira, que é a questão da segurança pública. Não tenha dúvida, ele vai ser sempre lembrado como um homem que, como poucos aqui no Brasil, discutia essa questão sem ser especialista, se especializou depois e vai ser, evidentemente, sempre lembrado enquanto não resolvermos. E se resolvermos, vamos também dedicar a ele, como um grande legado que ele deixou, a sua capacidade de perceber os problemas que daí advêm e muito dos encaminhamentos que tentou dar e, infelizmente, ainda não conseguiu.
É importante a gente notar aqui também, não é, que uma das características que tem sido bastante destacadas nessas últimas horas, não é, deputado, é a qualidade no sentido do diálogo de Raul Jungmann, né? Trafegando por diferentes espectros políticos, navegando em rios bastante turvos, complicados, mas mesmo assim colocando o diálogo, a negociação em primeiro lugar. É um exemplo que dificilmente, na opinião do senhor, a gente vai verificar aqui no Brasil, num futuro próximo, pelo menos, em um momento em que há tanta discussão de um lado, polarização de outro. É difícil nós imaginarmos que uma figura como de Raul Jungmann voltará a ser protagonista, pelo menos, em nossa política nacional? Olha, terá necessariamente que ter. O Brasil não consegue ter e nem vislumbrar futuro se continuar nesse clima de uma sociedade fraturada. E fraturada por nada, fraturada por populismos, fraturada por uma visão de atraso, não por uma fratura por descortinar caminhos para o futuro. Infelizmente, é uma fratura que apenas abre mais feridas. Mas lembrar aqui, por exemplo, Raul Jungmann vem de uma escola e que eu dela também participei, talvez não com essa sua capacidade de falar com aquilo que era bem atritado na sociedade, mas nós, do velho Partido Comunista Brasileiro, tivemos essa capacidade de ajudar a construção de uma grande frente democrática no Brasil, que foi o MDB na luta contra a ditadura. Nós éramos partes significativas daquele processo de juntar posições as mais diversas e que tinham uma única convergência, e essa era fundamental naquela oportunidade, que era a luta pela democracia e pelas liberdades. E nós conseguimos fazer com que o MDB, nós não sozinhos, mas nós éramos parte disso, desse diálogo, de tentar juntar, de não ter vetos, de saber conversar com aqueles que podiam de nós discordar, mas que tinham que juntar-nos ali para a defesa de algo maior, que nos unia, que era a questão de uma sociedade democrática, de reconquistar as liberdades. Pois bem, ele teve uma boa escola, uma escola que lhe deu frutos, porque ele realmente, quando ministro da Reforma Agrária, lembro bem disso, a capacidade que ele tinha de discutir num setor que, inclusive, gerou buracos significativos e fundamentais na Constituinte, que é a discussão sobre a propriedade da terra, a necessidade da reforma, e me lembro bem disso como constituinte. Então, ele soube trabalhar nessa zona conflituosa, nesse campo minado e com grande capacidade, reconhecida por todos, inclusive por aqueles que eram antagonistas naquela oportunidade. Realmente, também outro legado, um homem do diálogo, um homem afável e firme, que é mais importante. Não era afável e sendo facilmente levado, muito ao contrário, com posições muito firmes e sabendo para onde queria ir. Roberto Freire, ex-ministro, ex-deputado, ex-senador e, acima de tudo, amigo de Raul Jungmann, agradeço demais ao senhor por esse tempo dedicado. Sei que é muito difícil falar num momento como esse e desejo aqui, claro, deixo os meus sentimentos com o senhor e toda a família do ex-ministro. Um grande abraço, uma boa semana. Um abraço, tá bom. Felicidade.